Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Os presentes aqui também. Os irmãos de casa estão conseguindo ouvir bem? O som está saindo direitinho para vocês? Nos dê aí alguma direção. Bom dia, Rosilda. Bom dia, Olívia. Certo. Tá chegando bem para você, então, o som? Dá um teste no piano aí, Sandra. Bom dia, Larissa. As crianças. Ok. Então, é bom estarmos mais uma vez, né, juntos para render louvores ao Senhor e ser edificados também pela sua palavra. Nós, nesse momento, vamos fazer uma oração e aí, em seguida, vamos seguir com alguns cânticos, tá? Vamos, então, pedir a direção do Senhor para essa programação. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos pelo privilégio de fazermos parte da tua família, de sermos chamados teus filhos. Agradecemos por todas as bênçãos, todos os privilégios que temos em Cristo, sem merecimento algum. E nesse momento em que nós estamos diante do Senhor para agradecer, para entoar louvores, o Senhor nos dê a direção do teu Santo Espírito. Cuida dos irmãos que estão em casa, auxilie cada um deles para que tenha a compreensão da palavra do Senhor, né, vivam de acordo com a tua boa e perfeita vontade. E a nós também, que estamos presentes, reunidos, o Senhor também nos dê a proteção e nos dirija, segundo o teu querer. Muito obrigado, Pai, pela semana que inicia, nos ajude a caminhar para glorificar o Senhor, nos ajude a lidar com as lutas e buscar a sabedoria na palavra do Senhor. Nos oriente, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós vamos iniciar cantando, então, o hino de número, deixa eu só ver aqui, número 87. 87. Só um pouquinho, Sandra. Ó, graça excelsa, né? Eu disse que ia fazer um modo aí de os irmãos terem acesso à letra. Então, eu vou pôr aqui nos comentários a letra do primeiro cântico. Aí você pode acompanhar em casa também. Ele vai sair meio... vai sair tudo junto aí, mas eu creio que vai dar para ler. Graça excelsa. Pois não. Obrigado. Estou me adaptando aqui com o uso da máscara. Vamos então cantar. Ó graça excelsa. Pode ir. Ó graça excelsa do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, a morte me salvou. A graça me fez, enfim, temer, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é
a morte imprime achou. Mil lutas, laços, tentações caíram sobre mim. Porém, a graça minha, meu, será para sempre assim. E quando a eternidade eu for, fugindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Amém. Não é um hino só do John Newton, né? É também a nossa história. É Deus nos alcançando, é Deus nos chamando, né? Nos salvando pela sua excelsa graça. O próximo é na página seguinte, é o número 88. A maravilhosa graça de Jesus. 89? Tá, então é 89, obrigado. 88 também tem graça, né? No meio. Obrigado, Sandra. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, como firmamento e sem fim. É tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado ver. O nome de Jesus engrandece e glória dá. Maravilhosa graça traz vida perena. Por Cristo Deus, tua mansão real. Estou livre do meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça qual maravilhosa é a de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória lhe dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador fala. Estou novo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa
maravilhosa graça de Jesus. Graça qual maravilhosa é a de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus é engrandecer e glória lhe dar. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma leitura. Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias para o livro de Salmo, né? Salmos, né? E nós vamos ler o Salmo 67. Salmo 67, eu vou convidar você a se colocar em pé. E nós faremos, então, a leitura desse salmo. Diz assim: que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça o seu caminho na terra e sua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. E Deus nos tem abençoado, e todos os confins da terra o temerão. Então, que nesse chamado, né, nessa invocação, nós lembremos, né, da bênção, né, da forma como Deus se compadeceu de nós, e que seja um desejo nosso também que os povos conheçam o nome do Senhor. Vou pedir, nesse momento, o irmão Vanderlei, faça uma oração para nós, em agradecimento ao que o Senhor tem nos dado, e a palavra do Senhor também. Acho que eu vou aproximar aqui. Peraí. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor. Agradecemos porque, mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. E nossa igreja, Senhor, é testemunha disso, da tua grande misericórdia. Senhor, o Senhor realmente tem nos abençoado. E, Senhor, e antes de tudo isso, desses cuidados, Senhor, aqui lembramos, Senhor, da graça maravilhosa, Senhor, de Cristo. Senhor, a graça que nos resgatou, Senhor, e a graça que, Senhor, deu sentido verdadeiro às nossas vidas, de conhecer a Ti, Senhor, de andar com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por podermos nos ajudar, Senhor, novamente. Senhor, mesmo em meio às restrições, nós agradecemos a Ti, pedimos pela mensagem, que o Senhor ilumine, Senhor, o coração do nosso Clemilson, de modo que ele possa, Senhor, trazer a Tua palavra de forma clara aos nossos ouvidos, e que Teu Espírito, Senhor, nos convença, e aonde, Senhor, temos que ser confrontados, que venhamos a ser confrontados pelo Teu Espírito, e que venhamos, Senhor, a crescer em santidade, crescer na Tua palavra, amando a Ti a cada dia mais. Graças te damos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar, então, louvando. Agora, o número 100 é o que nós vamos entoar nesse momento. Tá, bom dia, Cauã. O Cauã está dando um bom dia aqui. Cauã e Kaique. Deus abençoe vocês. Estamos orando, viu?
O Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra do Calvário transportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará para ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Trovões em brados clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões dos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores é Senhor, dos reis és Rei. Amém. Obrigado, Sandra. Pode sim. Obrigado também aos irmãos. A próxima vez eu acabei esquecendo de aproximar o microfone de vocês, né, para eles ouvirem também mais as suas vozes do que a minha. É mais bom estarmos aqui para louvar o nome de Deus. Só lembrando alguns avisos antes de passarmos para a nossa meditação. Hoje à noite, a nossa programação é junto com a Igreja Batista Palavra da Verdade. Tá? Então, às 18 horas, eu vou estar pregando na parte da noite lá. Lá, no caso, seja aqui, né? Que é tudo digital. Na quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19 horas. Na sexta, as mulheres. Tá? E aí, domingo, a gente reencontra por aqui de novo. Nos reencontramos, né? Por aqui, às 10 horas. Né? E os irmãos em casa também, se Deus facilitar, né? Continuar facilitando, melhor dizendo, com acesso à internet, vocês também acompanham. Mas, graças a Deus, né, nós temos que louvar, porque as coisas têm funcionado até aqui. Eu não lembro, durante esses meses, até no período em que ficamos mais restritos ainda, de faltar a internet. Né? Então, Deus tem auxiliado para que nós continuemos bem alimentados. E continue lembrando dos enfermos, né? Lembre da Maria Raimunda. Ela ligou para a Elaine, né? Antes de ligar para a Elaine, ela também me ligou. Então, eu nem te falei isso, porque estava na correria também. Mas lembra dela, do Clodoaldo, né? Também abatidos com relação à doença. Lembre da Elza, da Nilza, do Zolírio. Josélia, vamos lembrar da Josélia, toda a família. A Reginalda. Luzia, Maria do Carmo, né, são essas que geralmente a gente lembra, né, tem passado aí por
essas dificuldades com a saúde. Oi? Isso, a irmã Rita. Um abraço aí, Rita, se estiver assistindo, viu? Rita e toda a família. Vamos lembrar dela também em nossas orações particulares, tá? E no final eu tento relembrar também desse irmão David. Sandra tem pedido, tem colocado uma foto deles no mural já há bastante tempo, né? Lembra da salvação deles, Simone e David. Ok, irmãos? Ok. Ele está no hospital ainda? Certo. Ok. Então, lembrar de orar pelo Éder. Foi o pedido da Elaine aqui para os irmãos. Isso, toda a família, isso. Vamos lembrar deles. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em 1 João. Eu tive que reestudar o capítulo 3 para pregar nesse dia. 1 João, capítulo 3. E aí, agora de manhã, eu não vou seguir a sequência, tá? Eu vou ficar com vocês no verso 10 até 18. 1 João, capítulo 3, os versos 10 até 18. E à noite, se o Senhor permitir, a gente fica de 1 a 10. É a parte primeira aí, do verso 10, mas isso só à noite, tá? Agora, a gente começa então lendo assim. 1 João, capítulo 3, e o verso 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E porque o matou, porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecerão o amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Eu creio que os irmãos têm ouvido bastante a respeito do amor. Eu creio que essa é uma das palavras, né? O substantivo, melhor dizendo, o amor, né? E o verbo amar, talvez seja uma das palavras que mais nós ouvimos na vida, talvez até falamos também. A maioria das músicas aí seculares, né? As músicas sertanejas, e qualquer tipo de música feita para amaciar o ego humano, vai se utilizar da expressão, né, da palavra amor, e uma forma também que nós falamos, e talvez seja até mal compreendido, essa palavra que é bem tratada por Deus, né? Bem tratada também pelos apóstolos, pela palavra do Senhor, e que nós devemos ter uma compreensão correta a respeito do amor. Então, se utilizar, continue utilizando bem, né? Use compreendendo na certeza que você está fazendo, né, e falando a respeito do amor verdadeiro. Nessa passagem, João ele trata
a respeito desse tema. É a segunda vez na carta que ele vai enfatizar de novo a respeito do amor. A primeira, os irmãos vão encontrar no capítulo 2, de 7 a 11, tá? Mas o amor ali, ele vai fazer uma ligação com a comunhão. Então, a comunhão com Deus nos leva a vivermos, né, em amor, estar amando o Senhor, e obedecendo os mandamentos do Senhor nos faz, então, ter essa vida de amor, ser luz, é uma questão também de amor. E agora, no capítulo 3, né, de 10 a 18, que acabamos agora de fazer essa leitura, ele vai levar mais para o aspecto da irmandade. Então, a fraternidade, né, a vida dos cristãos, ela é denominada como uma vida de amor. E o tom que João ele trata aqui, né, apesar de ele ser conhecido como apóstolo amoroso, né, o apóstolo do amor, é um tom bem sério, né? Mesmo que ele vai se utilizar da expressão, né, carinhosa de filhinhos, ele nos leva a pensar que a questão da irmandade, né, é um assunto de vida ou morte. Então, compreender a respeito desse amor é algo central do nosso relacionamento. Então, Deus nos ama e o modo como nós refletimos para com os irmãos é uma confirmação a respeito desse amor de Deus. Você ama de verdade? Não é uma pergunta filosófica, tá? Para você ficar... Mas um aspecto prático, de teologia. Você ama mesmo? Você faz a ligação daquilo que Deus fez com você, no modo como você demonstra a questão, né, do amor para com os outros. Então, esse texto vai nos levar, então, a pensar que a prática do amor, ela deve ocorrer na vida do cristão. Então, nós devemos praticar o amor fraternal. É um mandamento dado por Cristo, é um mandamento reafirmado nas Escrituras, né? E João vai tratar especificamente desse assunto. Tá? Então, eu quero refletir aqui em 3 razões que ele dá a respeito dessa prática do amor fraternal. A primeira delas, nós vamos encontrar nos versos de 10 a 13. A parte final do verso 10 até o verso 13, onde ele diz que os filhos de Deus e os filhos do diabo se manifestam assim, né? Quem não pratica a justiça e quem não ama ao seu irmão, né? Esses são basicamente um retrato daqueles que são os filhos do diabo, né? Então, no verso 10, ele faz uma mudança para tratar, então, a respeito de justiça, né? Tratar a respeito daquilo que Deus ele fez por nós, né? Então, a questão do amor, ele vai trazer essa distinção para nós, né? Se nós amamos, nós amamos de acordo com aquele que nós fomos gerados por Deus. Quem não ama, ele diz que eles não são, né, feitos, não são partes da família do Senhor. Então, nesse aspecto aqui, pensa da seguinte forma: quando Deus transforma um homem ou uma mulher, ele derrama o seu amor no coração desses seres, que agora são refeitos,
a imagem de Cristo, e é nessa perspectiva que nós começamos a entender o que é o verdadeiro amor. É nessa perspectiva que nós temos um entendimento a respeito daquilo que Deus fez por nós. É como eu, né, um pecador, sou amado por esse Deus grandioso. É porque Ele fez isso por mim. Então, nessa compreensão, João começa a funilar aqui que o amor pelos irmãos, né, seria um reflexo daquele amor que Deus também fez, ou se deu, né, por nós em Jesus Cristo. Note aqui, a partir do verso 11, que ele diz que o mandamento que nos foi dado desde o princípio está relacionado ao amor. Então, o verso 11, ele resume assim o mandamento do princípio, que nos amemos uns aos outros, né? O que amemos uns aos outros. Era a mensagem que João dava ênfase aos seus leitores, mas não era algo particular apenas dos leitores de João. Então, ele fala que aqueles homens já sabiam desde o princípio que mandamento era esse. Então, esse princípio pode ser a proclamação do Evangelho, né? Começando com Jesus Cristo, nos seus primórdios, né? Então, o tema central do ensino de Cristo também é a respeito do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo, né? E ainda mais, né? Num aspecto mais, vamos dizer, profundo, esse princípio pode ser uma referência à lei. A lei nos leva também a esse amor. Jesus, quando diz amar ao próximo, o amar a Deus, e aí o reflexo de amar ao próximo, era uma alusão àquilo que Deus já tinha dado lá no início. Uma direção que a lei nos conduz a glorificar o nome do Senhor. Então, a questão de se o Evangelho trata do amor, né, e é um tema central, e se Deus ele já tinha dado aos homens lá no Antigo Testamento, nós entendemos que a obediência ao mandato de Deus, né, principalmente na questão do amor, é uma prova genuína de que nós amamos a Deus. Então, no aspecto moral, se o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a amar, nós vamos mostrar a nossa genuinidade. Nós mostraremos a quem pertencemos a respeito do amor. O verso de número 9, no capítulo 3, afirma que a semente de Deus, né, a divina semente, ela está em nós. Então, se aqueles que são nascidos de Deus, eles têm essa semente, né, que é o próprio Espírito do Senhor, e esse Espírito que é santo, é também amor, ele vai nos capacitar, né, ele vai nos canalizar para o amor, né? Então, o amor, ele faz parte da nossa vida. Nós não vivemos a vida cristã sem o amor, né? Ela está dentro de nós, né? Ela está andando conosco, né? Ela está ligada às nossas vidas desde o novo nascimento. E aí, a exortação que João vai fazer é justamente aquela história que nós conhecemos lá do Éden, né, de Caim, que matou o seu irmão, e aí a comparação, ou a exortação que João nos leva a pensar aqui, é de estarmos
preocupados, né, estarmos em alertas com a atitude maligna. E principalmente, a atitude maligna se diz aqui a respeito ao mundanismo. O mundanismo, o sistema do mundo, é o que faz com que nós não andemos, né, ou caminhemos de acordo com aquilo que Deus quer que façamos, né, no caso aqui, a vida de amor. Então, o exemplo que ele dá nessa exortação é a vida de Caim. E podemos nos perguntar o que levou Caim a assassinar o seu irmão. João, ele dá a resposta, no final do verso 12, dizendo que as suas obras eram más. As suas obras eram más. Então, nós lembramos nos detalhes, né, de Gênesis que os dois oferecem ofertas a Deus. Deus revela, né, o tipo de oferta para eles. E o interessante é que as duas ofertas, elas aparecem em Levítico, né, como oferta aceitável ao Senhor. Então, um dá um animal, né, o melhor que ele possuía, e o outro oferece a sua oferta, né, no melhor da terra, mas a forma zelosa, né, a forma obediente, como Abel oferece a Deus, tem uma aceitação pelo Senhor, enquanto que Caim, ele não ouve, ele despreza a instrução divina e oferece algo do seu próprio jeito. É o que mais tarde o autor de Hebreus, ele vai explicar dizendo que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. E ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela também fala depois de morto. Então, o que João usa aqui para nos alertar quanto a esse ensino é que as obras más, as obras malignas, faz com que nós não entendamos a respeito do amor, né? Em vez de praticar o amor, nós pratiquemos o assassinato. Assim como ocorreu no Gênesis. Então, o assassinato é uma obra, né, uma prática em que o amor não está envolvido. No caso aqui, um assassinato desses dois irmãos. E aí, a exortação dele, ele vai continuar dizendo, saiba que é por isso que o mundo vos odeia, né? Então, não se admire com isso. O mundo nos odeia porque não conhece o verdadeiro, né, o gracioso amor divino. Essa, basicamente, né, a resposta do porquê o cristianismo não tem uma boa relação com o mundo. As obras deles são maus. É algo oposto àquilo que Deus quer, àquilo que Deus aceita. E dessa forma, então, é que nós vamos viver as nossas vidas. As nossas vidas, mas sem se assustar, tá bom? Essa não é uma surpresa para nós. A nossa filiação não é a mesma filiação do sistema do mundo. Nós fomos tirados de um domínio. E essa é a razão por que
ele não nos entende, né? Porque nós somos diferentes, né? Esquisitos não, tá? Diferentes neste mundo, mas cumprindo um propósito específico, né? Glorificando a Deus dentro dele. A outra razão nós temos nos versos 14 a 15. Eu vi aqui que parece que a internet caiu. Só cortando aqui um pouquinho o sermão. Os irmãos em casa conseguiram o acesso de novo? Ele parece que sim. Certo, então vamos para a nossa segunda razão aqui. Obrigado, Dani. A respeito aqui da prática do amor fraternal. Então, os versos 14 e 15 nos auxiliam, mostrando aí que o amor fraternal confirma nossa condição espiritual. Então, quando ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, passar da morte para a vida, refere-se aí, então, à nossa regeneração, né? A mudança, a experiência que um dia tivemos quando cremos em Jesus. E quem tem essa experiência? Obviamente, aqueles que foram encontrados, né, por Jesus, aqueles que fizeram uma confissão pública, uma confissão real, revendo, né, e considerando o seu estado, pedindo também a Deus a salvação, pedindo a Deus o livramento dos seus pecados. Então, o que João diz aqui é que nós já temos esse conhecimento, porque nós já passamos por essa experiência da morte para a vida. E você lembra desse dia? Você lembra daquele o dia em que Cristo te achou, como nós cantamos? Como você passou a enxergar? Como o peso do pecado foi tirado das suas costas, da sua alma? E é justamente aqui, por ter sido alvos, né, do amor de Deus, por termos sido alvos desse amor, é que nós também amamos os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:5, diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, o Espírito que nos dado, né, nos foi concedido em Cristo. E é esse Espírito que fez essa mudança, essa transformação, e aí nós temos esse entendimento. A exortação que João dá está no verso 15. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. E aí, ele chacoalha de novo, né, o nosso ser, mostrando então que o odiar, né, ter raiva, né, o se irar, a questão do coração, ela é tão séria porque ela vai evidenciar um homicida. Tá? Então, da mesma forma, em Apocalipse 21:8, né, o mesmo João ele vai dar uma lista, inspirado pelo Senhor, e o homicida é aquele que está na parte em que não entrarão, né, no gozo celestial. Eles estão fora daquela lista de chamada, né, daquele acesso à eternidade com Deus. João ele não nega aqui a possibilidade de arrependimento de um homicida, mas note que ele descreve aquele que tem o ódio, né, pelo seu irmão, ele não tem a vida permanecendo em si. Parece ser algo de constância, né? Parece ser um pecado
que é comum, é um pecado que faz parte da vida humana. Então, a condição que ele dá aqui é a mesma que o Senhor Jesus dá no Sermão do Monte. É o simples fato de eu desejar, né, de eu fazer no coração, é pecado, é algo pecaminoso. Então, o assassinato da mesma forma. Eu não preciso necessariamente consumar o ato, né, de matar ou derrubar um corpo, mas simplesmente ter um ódio no coração me faz ser um assassino. Então, esse assassinato talvez ele não chega de fato a ser feito por conta das leis, por conta do medo, mas queira Deus que seja por conta do Espírito, que nos dá o controle. E esse mesmo Espírito também que santifique as nossas mentes e corações, para não querer desejar o mal, né, para não querer também fazer o revide, mas que esse Espírito nos ajuda a ter esse domínio para não pecar contra o Senhor. Então, o que João diz aqui é ter o ódio no coração, né? Ter o ódio em sua vida é o mesmo que ser homicida, né? Então, homicidas não têm parte no reino. Homicidas são característicos do próprio pai da mentira, do próprio diabo, que é considerado também um homicida desde o princípio. Então, a razão aqui que ele nos dá para amar é que o amor confirma a nossa condição espiritual. Como? Eu já passei, melhor dizendo, né, da morte para a vida. Eu tive uma experiência real que me mudou, e essa experiência é capacitada por Deus ainda hoje, pelo seu Espírito, e é dessa forma, e é por isso que eu amo o meu irmão, é por isso que eu amo e eu tenho vida, eu tenho o próprio Cristo, tenho a própria fonte do amor, que é Deus, que é o seu Espírito que habita em mim. Então, dessa forma, o contrário, né, do amar, o contrário de querer amar, é o ódio, é o assassinato. É não ter uma afeição correta, mas manifestar de forma contrária aquilo que Deus nos fez, né? Aquilo que Deus nos condicionou para viver. Ele faz o homem para viver em amor. Se o homem não vive em amor, o outro lado será manifesto, né? O ódio, assassinato e toda a tragédia, né, que ocorre com os seres humanos. E agora os versos 16 a 18, né, nos dá também a razão do porquê devemos praticar o amor fraternal, e diz aí que o amor fraternal é manifestado numa devoção total. Então, é por isso que nós praticamos, por essa devoção. O verso 16, nisto nós conhecemos, né? Você vai perceber que o verbo conhecer, o verbo saber, ele é muito utilizado pelo apóstolo. Então, ele nos quer levar para a certeza, para a convicção. Então, ele diz que nós conhecemos o amor como? Essa devoção está descrita em que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo se entrega por nós. Então, parece que ele está nos levando aqui a um parâmetro de amor, que consiste nisso. Cristo
ele se dá ou se entrega por nós. Essa é a maior prova, né, do amor. É por isso que nós enxergamos isso como o evangelho. Se Deus não nos ama, nós não teríamos condições de salvação, nós não teríamos condições também de amar, como é o modo que ele nos alerta a fazer aqui nesse texto. Então, essa é a expressão máxima de Deus sacrificando pelos homens. Não há um amor maior do que esse. Então, esse é o amor que deve estar ligados também a cada um de nós, né, num sentido de termos uma devoção também de amar o nosso próximo assim como Deus nos ama. Então, ele mostra que dar a vida por outros, assim como Cristo deu, é a maior expressão do que amar. Essa seria uma repetição de João 15:13. Parece até que João está fazendo isso de forma propositada. Leia comigo João capítulo 15 e o verso 13, quando ele diz assim: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, ele estabelece o mandamento de amar uns para os outros, assim como ele ama, e aí ele descreve que a ligação, a expressão máxima do amor é quando um amigo dá a vida por outro amigo. E na mesma linha, em Romanos 5, Paulo ele vai fazer a mesma ligação que Cristo nos evangelhos. Né? Romanos 5 e o verso 6. Ora, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco ao ter, né, ou pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a condição que João nos dá aqui é justamente uma reflexão no amor gracioso de Deus, né, no amor em que Cristo se dá pelos pecadores, né, pelos piores pecadores. E aí nós somos alertados a considerar essa passagem maravilhosa. Porque Cristo ele se dá, nós também nos devotamos, né? Nós também damos as nossas vidas pelos irmãos. É aqui onde acaba a desculpa, né? Mas eu tenho que amar aquela irmã que só vive falando mal de mim. Aquele irmão. E aí nós voltamos os nossos olhares pelo que Cristo fez, no passado, no nosso presente histórico, como Deus fez e ainda faz. Nós pecando todos os dias e Ele graciosamente nos perdoando. Ele compra os miseráveis pecadores com seu sangue.
nos revela com o seu amor e ele quer que nós também nos entreguemos. A exortação que João dá, nos versos 17 e 18, seria basicamente um exemplo, né, uma ilustração a respeito da nossa condição material. Então, a exortação ela é resumida da seguinte forma, né? Se Cristo ele se entrega por nós, nós também nos entregamos aos irmãos, né? E aí aqui ele nos leva a pensar nos bens que Deus tem nos dado neste mundo e nas necessidades que enxergamos dos nossos irmãos, tá? Então, de uma forma bem simples, até parecido com Tiago, né, na carta de Tiago, no capítulo 2, ele nos auxilia a usar os nossos recursos. Então, se eu tenho condição, eu tenho disponibilidade para fazer e ajudar o irmão que passa por necessidade, eu não posso fechar o coração. Tá? Se eu fecho o coração para ajuda ao meu irmão, é um sinal de que o amor de Deus não está presente. Por quê? É justamente porque ele acabou de falar. Se Cristo ele nos ama numa condição deplorável que tínhamos, né, e não tínhamos nenhum acesso a Deus, nenhum recurso, Cristo ele vem e nos auxilia. Então, aqui seria a ideia do fazer. O meu irmão está precisando de ajuda. Ninguém sabe, mas eu sei. Então eu vou lá. E vou lhe auxiliar. Tá? Então, aqui não é uma ideia para um engajamento de evangelização social, tá? Não é uma, vamos dizer, uma recomendação a que façamos obras sociais, tá? Eu não sou contra as obras em si, mas nós temos que ter o cuidado sempre onde Cristo não é o foco. Tá? Então, nós entendemos que a solução para o mundo é Cristo. Tá? E a nossa vida focalizada com esse amor nos ajuda a não criar um substituto. Tá? Porque se a nossa boas intenções, né, em ajudar a mudar as estruturas da sociedade sem Cristo, nós vamos acabar sendo apenas pessoas bem intencionadas. Tá? Mas aqui, particularmente, a nossa preocupação é ajudar a enxergar, né? Ajudar a ver a condição de pessoas diante de Deus. E, primeiramente, ele nos chama para com os irmãos. Se eu não desenvolvo um tipo de amor que é específico, um tipo de amor que me leva a um sacrifício, um tipo de amor que vai mexer com as minhas posses, vai mexer com o meu tempo, vai mexer com a minha vida, ele não é um amor sacrificial. É um amor de sobra. E aí é um tipo de amor, um novo conceito, né, de amor. Então, a ideia aqui de amar, né, ou de não fechar o coração para com o nosso irmão, é a ideia de termos uma consideração por eles. É uma ideia de que temos um coração disposto a ajudar, uma ideia de que nós temos condições, né, e somos movidos por Deus para cuidar, de lidar com as dificuldades de cada um dos nossos irmãos. Se nós não cuidamos dos de casa, o que João diz aqui, numa forma de pergunta, é como é que pode o amor de Deus permanecer nele? Como é que o amor de Deus está ali? Se eu não consigo
fazer esse trajeto de autossacrifício. Então, se esse tipo de amor que é específico, né, de Deus, foi derramado em nosso coração, ele não nos mobiliza para cuidados de casa, nós provavelmente não, nós precisamos seriamente reavaliar nossa fé, rever os nossos conceitos, porque onde Deus está presente, o amor de Deus também está. A justiça de Deus também está. Onde Deus está presente, o seu amor também chega. E João, ele encerra com aquele versículo clássico, no verso 18, filhinhos, meus filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato, de verdade. Então, ele diz que não é apenas a fala, não é apenas dizer. Se você ensina um papagaio, ele vai repetir. Eu amo você. Até uma bonequinha do camelô, né? Ela consegue expressar isso. Expressar não, apenas falar. Porém, o que a exortação aqui nos chama a entender é que nós não podemos ficar apenas na afirmação. Eu amo você. Precisa de uma confirmação prática. Precisa de ação. Aí é que nós chegamos ao entendimento de que o amor ele não fica apenas numa parte sentimental. Ele é volição, está relacionado à nossa vontade, à nossa prática, à obra. Eu faço. Deus fez e ele me capacita também a fazer. Então, nesse sentido, irmãos, é porque essa seriedade do apóstolo João sobre essa prática do amor fraternal deve estar martelando aí a nossa cabeça também. Porque se eu amo o povo de Deus, é um sinal que eu também amo a Deus. E é isso que me faz, ser diferente do mundo, do sistema desse mundo. É isso que confirma também a minha condição espiritual. E é isso também que faz com que eu manifeste uma devoção total a Deus. Eu me rendo ao Senhor, eu também me sacrifico, assim como o Senhor fez por mim. Então, nós somos chamados a demonstrar esse tipo de amor. Que amor é esse? Eu diria que é o amor de Deus, o amor específico, o amor que nos leva a uma entrega, a amar, e esse amar, a nossa boca condizente com a nossa prática, levando a glorificar o santo e precioso nome do Senhor. Então, que Deus nos auxilie, Deus nos faça lembrar dessa verdade, a verdade principal de que nós somos objetos do amor dele. A verdade de que nós fomos alcançados por ele e envolvidos nesse amor, e que essa realidade seja um testemunho real para o mundo de que nós amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graça, Pai, pela tua palavra e todas as exortações, todos os mandamentos que temos para ter as nossas vidas direcionadas e focalizadas. Nos dê, ó Deus, o entendimento correto do teu Santo Espírito para agir como amados do Senhor,
não nos deixe apenas romantizar o amor bíblico, mas nos ajuda a compreender porque nós confessamos Cristo um dia e fomos transformados, é porque nós também temos a condição de amar. Nos faça diariamente aprofundar nesse amor, nos faça, Deus, enquanto vivermos, estarmos apegados, estarmos enraizados nesse grande amor, e que seja Ele, ó Deus, o nosso alvo, né, de ser como Cristo, de amar como Cristo, e que possamos direcionar pessoas para o Senhor, possamos direcionar os nossos irmãos a caminhar também esse trajeto, a glorificar ao Senhor nas suas vidas, e que eternamente nós cantemos e vamos fazer também aqui, porque nós fomos comprados pelo Senhor, envolvidos pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos. Nos auxilie a fazer tudo para a glória do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, os irmãos que acompanharam de casa. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês. E se Ele permitir, no próximo domingo, nós estaremos juntos de novo. Tá? Então, obrigado. Até a próxima, se Deus permitir. Eu vou dar só aqui não vai ser um 360, mas talvez 180 para o pessoal de casa ver vocês, tá? Aí vocês daí um tchau para ele. Dei um tchau. Cadê a Sandra? Ok. Então, obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor quiser. Tá? Uma boa semana para todos. Deus nos ajude aí a amar.